Boa noite, queridos irmãos. Hoje nós vamos ler o Salmo 54 e vamos aprender as lições que este salmo nos traz. Por favor, queiram abrir as suas Bíblias. Podemos ler, não é? O Salmo diz assim: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faz justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, porque homens insolentes se levantam contra mim, e violentos procuram a minha vida. Eles não põem a Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Faze recair o mal sobre os meus inimigos. Destrói-os por tua verdade. De livre vontade te oferecerei sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque tu me livraste de toda a angústia. E os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Na folhinha onde está o resumo do nosso estudo, está escrito assim: Salmo 54, oração pedindo proteção de Deus. Poesia de Davi ao regente do coro para instrumentos de cordas. Escrita por Davi quando os moradores da cidade de Zif foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Os zifeus que denunciaram Davi a Saul eram os moradores de Zif, cidade da Judéia, cercada por desertos. Fugindo de Saul, Davi se refugiou naquela região. Os zifeus eram da tribo de Judá, a qual pertencia Davi. Mesmo assim, alguns desses zifeus o denunciaram a Saul, que o perseguia. O Salmo 54 se refere a esse evento histórico, narrado em 1 Samuel 23. O Salmo 24 pode ser considerado como um modelo de oração para o crente que sente necessidade de apelar a Deus por livramento da ação de pessoas que ameaçam a sua vida. Então, esta é a introdução do nosso estudo a respeito do Salmo 54. A história bíblica mostra que o rei Saul tinha planejado matar Davi. Davi contava com um grupo de companheiros e Davi com milhares de soldados para matar Davi. E Davi, com seus poucos companheiros, vivia fugindo do rei Davi, que tinha muitos soldados querendo matá-lo. Nas fugas, Davi fugindo, entre os locais em que ele se escondeu, estava um lugar chamado Zif, que era uma região da Judéia. E essa região era uma região em que moravam habitantes
da tribo de Judá, que era a mesma tribo de Davi. E era uma região cercada por muitos desertos. E nesses desertos, Davi vivia se escondendo do rei Saul. Nesta ocasião, Saul não sabia onde Davi estava escondido, mas estava querendo encontrá-lo para matá-lo. Davi escondido na cidade, na região de Zif. E os habitantes de Zif, como falei, eram da mesma tribo de Davi, tribo de Judá. Acontece que alguns desses habitantes de Zif, alguns habitantes de Zif, foram contar ao rei Saul onde Davi estava escondido. Há um detalhe que precisa ser notado. Quem denunciou Davi foram seus próprios concidadãos, porque eles eram da mesma tribo. É interessante observar que muitas vezes aqueles que estão ligados a nós são os que nos prejudicam. Aqueles que são da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa igreja. Alguns, não todos, é claro, que nem todos os habitantes de Zif denunciaram Davi, mas alguns deles resolveram ir até onde Saul estava e contaram ao rei Saul, traindo o seu compatriota Davi. Então foram os próprios habitantes da tribo de Davi que o traíram. E nessa circunstância, então, Davi estava em grande perigo, em grande aflição. Com poucos homens, talvez 200 homens, a ser perseguido por o rei poderoso, com muitas armas e com muitos soldados. E nessa situação de susto, de medo, é que Davi faz essa oração. O Salmo 54 é uma oração feita por uma pessoa que está muito ameaçada. Então esse salmo ele é considerado um modelo de oração para aquele que se sente necessidade de apelar a Deus por livramento da ação de pessoas que ameaçam a sua vida. Vamos ver as lições principais que nós aprendemos aqui a respeito de uma pessoa aflita e perseguida. Primeira lição: a oração é recomendada em tempos difíceis. Geralmente, nós oramos quando temos problemas ou quando não temos problemas. Mas quando a situação é difícil, a oração é obrigatória, é necessária, é indispensável. Davi, então, faz a sua oração. Se está tudo bem, a gente espera que nós possamos orar sempre. Mas se está tudo bem e a gente não ora, dá para entender, está tudo bem, né? Porque a gente apela no sofrimento. Mas quando nós estamos em luta, em dificuldade, é preciso orar. Por exemplo, agora nós brasileiros não estamos muito bem como brasileiros, né? Não está tudo bem, tranquilo. Há susto, ameaça. A situação que nós passamos causou em pessoas doença. Várias pessoas me telefonaram aflitas, sem dormir, sem comer, tremendo, assustadas pela situação do país. Então, nessas situações, é preciso orar, porque há uma ameaça, há um susto, há um medo. Então, seria necessário que nós não apenas fizéssemos o que fazemos a cada dia para nos proteger, mas também para orar nesses tempos difíceis. O que anotamos foi o seguinte: o item 1 diz que é um apelo a Deus. O cristão, o crente, ele apela sempre a Deus. O Salmo diz que Deus
Os salmos dizem que Deus é o nosso refúgio. Continuando, o salmista invoca o nome de Deus, O nome significa Deus atuante no mundo por meio do seu poder. Nos versículos 1 e 2, observar dois paralelismos característicos da poesia hebraica. Bom, explicar isso. Os salmos são poesia hebraica, da língua hebraica. Na língua hebraica há uma característica chamada de paralelismo, que o autor usa palavras parecidas, querendo dizer a mesma coisa, para reforçar a ideia. Então ele fala assim, o salmista invoca o nome do Senhor. O nome significa Deus, atuando no mundo por meio do seu poder. Então, nome de Deus e poder de Deus são paralelos. São palavras que têm o mesmo significado, é um paralelismo. Quando nós falamos em nome de Jesus, nós queremos dizer com base no que cremos no poder dele. Então, isso é um paralelismo. É pedir pelo nome ou pelo poder. Por isso, o salmista diz, o nome, ele ora pelo nome de Deus, guia-me, ó Deus, pelo teu nome. Nós falamos sempre isso, estudamos sempre isso, mas muitas vezes não sabemos que é isso que quer dizer. O nome quer dizer o poder. Quando eu digo, Senhor, eu peço em teu nome que me guardes, eu estou lembrando que eu acredito no poder dele, é o nome dele. O nome de uma pessoa é o seu potencial. Por exemplo, pastor Edson é uma pessoa. Esse Edson, pastor Edson, representa toda a potencialidade dele, a sua inteligência, a sua bondade, a sua sabedoria, os seus medos, as suas tristezas, isso é o seu nome. Então, o nome de Deus é um paralelo de poder. Então, o nome significa Deus atuando no mundo por meio do seu poder. Então, aí está dizendo, nos versículos 1 e 2, observar paralelismo, característico da poesia hebraica. Então, isso ajuda bastante a compreender. Quando vem uma palavra, depois vem outra, e uma é paralela da outra, que as duas palavras que acabam significando a mesma coisa, com conotação diferente, com uma coloração diferente. Tá bom? Se vocês quiserem, acho que... Bem, corre lá, pega um copo d'água, por favor. Por favor. Eu não esperava que a minha garganta secasse assim. Achava que não ia. Só uma pessoa basta. Quando eles falam em nome de Jesus, também é pelo amor que Deus tem pelo Filho, né? Como? Quando a gente fala em nome de Jesus, é também pelo amor que Deus tem por Jesus. Aqui, no Novo Testamento, quando nós oramos em nome de Jesus, quer dizer que nós oramos e o que pedimos é no interesse dele. No interesse dele. Por exemplo, eu vou pedir um livro à irmã Zilda porque a Maria José pediu. Então eu estou falando em nome dela. Quer dizer, você vai me atender não por mim, mas porque eu falei no nome dela. Então, quando falamos a oração em nome de Jesus, quer dizer que que Deus vai nos atender não por nós, mas porque estamos pedindo em nome de Jesus. E o Pai nos atende pelo Filho. Há um hino que diz, em seu Filho o Pai nos ama. Então, quando eu peço em nome de Jesus, Deus me atende por amor ao seu Filho, porque eu pedi em nome dele. Agora, no Velho Testamento, a poesia hebraica, ela tem essa característica de palavras diferentes que têm o mesmo significado. O nome de Deus é o poder de Deus, é a ação de Deus, é a sabedoria de Deus, é o caráter de Deus, é a bondade de Deus, é tudo. O nome de Deus não é uma palavra de 4 letras. O nome de Deus é tudo aquilo que ele é. Certo? Então o Davi, ele ora. Pastor, antes de passar para Davi, quando a gente fala, quando Deus fala para Moisés, não tomar o nome de Deus em vão, o que realmente esse sentido? Exatamente por isso, porque Yahvé é o nome de Deus, mas quando eu falo Yahvé, eu estou falando da pessoa. Os judeus, eles quando escreviam os textos bíblicos, quando chegavam no nome de Deus, eles deixavam em branco, ou então colocavam o nome.
Ou eles deixavam em branco ou colocavam o nome. Por quê? Porque eles tinham medo. De repente, eu estou desrespeitando. Obrigado. Ao escrever o nome de Deus, eu estou aqui implicando o próprio Deus. Então, o nome de Deus é Deus. Então, por isso é que os judeus não falavam. Eles não falavam. Eles falavam o nome. O nome. Os textos hebraicos, onde aparece Deus, não tem o nome. Yahvé, o nome Yahvé não está lá. Está o nome. O Adonai, o Senhor não está. Adonai, eles colocam o nome. Entendeu? Exatamente. Por quê? Então, para eles, no pensamento deles, o nome de uma pessoa era a pessoa. Quer dizer, ao invocar o nome de Deus, eu estou invocando tudo o que Ele é. O seu poder, a sua sabedoria, a sua bondade, é o seu poder. Esse é o paralelismo da poesia hebraica, aqui tem isso. Então, os judeus escreviam assim. Bom? Certo? Bom. Então, aqui temos a busca de Deus em tempo de dores, tempo de sofrimento, de ameaça. Davi, um jovem, com alguns companheiros, sendo perseguido por Davi, acho que eram 3.000 soldados. Se não me falha a memória, eram milhares de soldados. Então, Davi, o que ele faz? Ele ora. Ele ora dessa maneira, ele pede socorro. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Certo? Ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Então, novamente, outro paralelismo. A oração são as palavras da minha boca, então é o paralelismo. Senhor, atende a minha oração. Senhor, atende as palavras da minha boca. Eu estou usando paralelismo. A minha oração, as palavras da minha boca. Entendeu? Que isso nós encontramos na poesia hebraica. Quando estudarmos a poesia hebraica, os textos do Velho Testamento, principalmente os Salmos, nós vamos encontrar sempre isso. Uma palavra e uma outra palavra paralelas, uma dizendo a mesma coisa. Minha oração, as palavras da minha boca. Entende? Certo? Compreendido? Então você pode dizer, Senhor, ouve as palavras da minha boca. Ou pode dizer, ouve a minha oração. Você está usando palavras paralelas para dizer a mesmíssima coisa. Okay? O segundo aspecto da oração de Davi nesse salmo é como é que ele lida com os traidores. Quem denunciou Davi foram pessoas da sua tribo. Então isso é traição. Certo? Isso é traição. Se fosse quando se denuncia o inimigo, tudo bem, está lá, denunciou o inimigo. Agora ele denunciou o amigo, porque a pessoa da minha família é meu amigo, a pessoa da minha tribo, da minha igreja é meu amigo. Então aqui esses são os traidores. O verso 3 diz: porque homens insolentes se levantaram contra mim. Aqui no texto tem outra palavra, mas vamos ver. E violentos procuram a minha vida, eles não põem a Deus diante de si. Então a mesma coisa, eles são insolentes e eles vou ler o texto que eu anotei aqui. Os adversários do salmista são descritos como arrogantes e violentos. São as duas coisas. Então, essa palavra descreve pessoas que têm ímpetos assassinos e que procuram causar pavor às suas vítimas. Esses traidores não respeitam a Deus. Então, aqui nós temos novamente, eles são arrogantes e são violentos. Eles são arrogantes e são violentos. Então, assim, pessoas que têm arrogância,
Como aquele cara que falou, aquele cidadão que falou, eu tenho mil caminhões, boto tudo na estrada e ninguém passa. Né? Isso, ele é arrogante e violento. Ele, por causa da arrogância, ele pratica violência. Então ele diz lá, eu tenho 1000 caminhões, se eu quiser eu paro as rodovias, boto esses caminhões todos lá e eles param. Então, o que ele quer fazer é uma violência porque ele é arrogante. Então são características paralelas. Quando nós estivermos diante de um arrogante, podemos esperar que haja alguma violência. Então, se o governante é arrogante, nós vamos esperar alguma violência dele. Se o pai de família é arrogante, vamos esperar alguma violência dele. Se ele é humilde, não. Se o pastor é humilde, ele nunca vai ser grosseiro. Mas se ele é arrogante, pode esperar alguma atitude de maldade, de arrogância. Então há um paralelismo, né? Então essa palavra descreve pessoas que têm ímpetos assassinos. Ele é arrogante e é violento. Arrogante e violento, são paralelos. E que procuram causar pavor às suas vítimas. Esses traidores não respeitam a Deus. Um comentário que eu coloquei aqui, que não está aí, é o seguinte. O perigo é a consequência da falta. Aliás, o perigo é uma consequência da falta dos religiosos sem Deus. Porque, vejam só, aqueles arrogantes, eles tinham religião, mas não tinham Deus. Aquela população, a tribo de Davi, aquelas pessoas, elas tinham religião. Então Davi fala assim, as pessoas sem Deus, elas são perigosas. As pessoas que dizem que tem Deus e não tem, são mais perigosas. Uma pessoa que se diz cristão e não tem Deus, é mais perigoso do que um ateu que declara que não tem Deus. Uma pessoa que diz, eu não acredito em Deus, é menos perigosa do que aquela que diz, eu acredito em Deus e se comporta como se Deus não existisse. Isso está acontecendo continuamente, de pessoas que, teoricamente, são pessoas que estão com Deus, mas na prática do dia a dia. Então, o salmista diz que essas pessoas não eram pessoas sem religião, eram pessoas sem Deus. É o que ele fala aqui no versículo, né? Eles são pessoas que não têm Deus, eles não têm o Senhor. Esses pessoas que Davi está se referindo, porque Saul estava perseguindo Davi, certo? Só que Davi também, Saul também era da tribo de Judá. Não, era Benjamim, acho. Era Judá? Não. Saul era de Judá? Não. Saul era de outra tribo. Saul era da tribo de Benjamim. Aí faz sentido que Saul estava perseguindo uma pessoa de outra tribo. Mas as pessoas da mesma tribo denunciar, né, para o outro, a tribo que era, digamos, oposta, né? Quando Samuel fala que ele vai ser rei, ele fala, sou o menor da menor tribo. Então, Judá era a tribo pequena. Ele era pequeno. Tá certo. Ele era pequeno. Bom, então vamos prosseguir. O item 3. Tá. A gente tem que parar um pouco, né, para lembrar e ligar. Porque a gente, às vezes, como houve uma associação muito grande de Davi com Saul, de cooperação, a gente pode pensar que era da mesma tribo. Porque, na verdade, Davi salvou Saul e o reino, certo? Mas ele era realmente da tribo de Benjamim e era muito arrogante. Saul ele era arrogante e tinha um transtorno também, né, mental. Bom, continuando. No terceiro item, do verso, que trata do verso 4, eis que o meu ajudador, o Senhor, é quem sustenta a minha vida. Aqui é a afirmação da fé. Tem a afirmação da fé.
Davi tinha um grupo de soldados, ele era um grande guerreiro, mas ele não confia na sua capacidade de guerreiro. Ele apela para a fé. Às vezes, vamos imaginar um rico que fica doente. Aí já sei, eu tenho muito dinheiro, eu vou para os Estados Unidos fazer uma cirurgia. Ele confia no seu poder, confia no seu dinheiro. Ele pode ir para os Estados Unidos com muito dinheiro, fazer uma cirurgia e ficar sarado. Mas ele pode ir para os Estados Unidos, o melhor hospital do mundo, com muito dinheiro e morrer. Então Davi prefere apelar para Deus. A gente tem o melhor hospital, tem o melhor seguro de saúde, tem o melhor plano de saúde, tem no Einstein, tem no AC Camargo, tudo bem, vamos lá com os melhores cirurgiões, mas eu vou apelar para Deus. Entendem? É isso que Davi fala, é isso que ele está dizendo. A afirmação da fé, certo? O salmista expressa sua firme crença na ação divina. Aí ele diz, Deus ajuda, Deus defende. Essas pessoas, onde Davi estava, porque já é uma coisa interessante, irmãos, porque havia uma lei segundo a qual a gente não podia denunciar uma pessoa que escondia na terra da gente. Lá no Salmo 23, né, o fugitivo entra na casa e o hospedeiro prepara a mesa perante ele, dá o cálice, dá conforto, e os inimigos que vêm não podem entrar. Quer dizer, era obrigação de, se eu receber aqui um japonês ou um árabe perseguido do país dele, ele chega aqui e ele não pode ser denunciado. Não pode. Então a lei era assim. E no Brasil existia a lei chamada couto e omiso, a lei do esconder. Não sei se vocês se lembram quando estudaram história, tinha nas capitanias hereditárias, no tempo que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, que naquela época não eram estados, eram as capitanias, e tinha essa lei de couto e omiso. Por exemplo, eu era dono de uma capitania, e a Paula era dona de outra capitania, são duas capitanias. Eu sou da capitania da Bahia, ela da capitania do Espírito Santo. Aí, um fugitivo vinha da Bahia para o Espírito Santo. Eu não podia entrar na sua capitania para pegar aquela pessoa. Certo? E você não podia denunciá-lo. É chamada lei de couto e omiso. A lei de esconder o fugitivo, de esconder o assustado, de esconder o perseguido. Estava na lei. E estava na lei de Moisés também. Esses ifeus, eles foram cruéis, eles não podiam fazer isso. Se Davi está escondido na terra deles e era da tribo deles, eles não podiam fazer isso. O que é que isso ensina? Ensina que nem sempre as pessoas que deveriam ser confiáveis realmente são. Às vezes a pessoa em quem você confia não é confiável. Então Davi percebeu isso. Se eles são da minha tribo, eu deveria poder confiar nele, mas não posso. Eles não são confiáveis. Porque nem a lei de acolher o fugitivo eles seguem, porque havia essa lei. Por isso Davi fala que eles são cruéis, eles são maus, eles são perversos. Porque nem a lei de proteger o fugitivo eles seguiram. Ok? Se tiver alguma pergunta, pode falar. Esse salmo é um salmo muito interessante. Então ele diz, tudo bem, os ifeus não me protegeram, não me esconderam, mas Deus é o meu esconderijo. Aliás, aparece muito nos salmos, né, que Deus é o esconderijo. Quando a gente não tem onde se esconder, a gente se esconde em Deus. Tá? Não é isso que a gente tem que fazer? Tem que fazer. Você tem que chegar lá e dizer, me esconde. O jeito é esse. Eu não posso comer. Eles são da minha tribo, mas eles estão me perseguindo. Então, ele pede, me esconde. O item 4, a oração pela derrota dos inimigos. Olha aí o versículo 5. Na sua amargura, o salmista expressa o desejo pelo extermínio de seus inimigos. Se ele não expressasse, ainda assim Deus saberia que estava no seu coração.
Esse versículo, ele nos ajuda a compreender um conflito que nós temos. É quando a pessoa que nos persegue, nós achamos que ela deve ser destruída. O próprio Davi usa esses chamados salmos imprecatórios. O salmo imprecatório é aquele onde o salmista pede para Deus destruir o seu inimigo. Ele joga uma praga no inimigo. Que os filhos dele morram, que a mulher dele fique viúva, coisa desse tipo. Tem alguns salmos chamados salmos imprecatórios, que são esses salmos, os salmos imprecatórios. Aqui, eu falei versículo, Davi expressa o desejo pelo extermínio dos seus inimigos. Se ele não... isso aqui que é interessante, porque esse desejo pode ser expresso. Pode. Eu posso desejar que uma pessoa ruim morra. Posso. E posso orar por isso. Por quê? Porque Deus não é bobo. Ele sabe se eu estou fazendo uma oração correta ou uma bobagem. E Deus não atende bobagem. Então eu não preciso ficar preocupado. Se eu pedir para alguém morrer, eu posso ficar tranquilo. Eu pedi, mas eu confio em Deus. Eu sei que Deus não vai me atender porque eu falei uma bobagem, um sentimento ruim. Eu confio nele. Eu sei que eu posso pedir, porque ele só vai fazer se for justo. Então, pela fé que nós temos em Deus, podemos pedir que aquela pessoa seja punida. Porque se Deus punir aquela pessoa, é porque ele achou que poderia fazer aquilo. E se não for correto, ele não vai me atender. Irmãos, a gente não precisa ter medo de orar. Porque se tiver a oração não for razoável, Deus não é bobo para cair na nossa... Entendeu? Às vezes eu oro para acontecer uma coisa ruim com uma determinada pessoa, mas eu fico tranquilo, que eu sei que Deus não vai cair na minha, né? Ele sabe o que faz. Mas aí, esse aí é um princípio do Velho Testamento. Ele é aplicável na vida de Jesus? Hein? Ele é aplicável porque Jesus... Não, porque o que estou dizendo é o seguinte. Eu não me lembro Tá. dele ter pedido. Nós não somos obrigados a pedir o mal de ninguém. Mas se aquilo vem de dentro do nosso coração, é melhor que a gente fale, porque não adianta eu fechar a boca e aqui dentro está explodindo de ódio. É melhor dizer, Senhor, eu odeio essa pessoa, dá um jeito. E se Deus não fizer nada contra ela, eu digo, amém, Senhor. Ela não sofreu consequência do mal que ela me fez. É isso que Davi faz. Quando ele pede que o Senhor bata com seus filhos nas pedras, que eles morram, que venha a praga, ele ora. Não podemos fazer isso. Agora, humildemente sabemos que Deus não vai ser induzido a fazer o mal porque eu pedi. Então, eu fico tranquilo. Jesus poderia ter pedido. Mas acontece isso com a gente. E depois acontece uma desgraça porque a lei da redenção não existe mais. E você faz A, esse A pode voltar contra você mesmo. Uma regressão. Eu desejo o mal do outro, mas ao invés do mal do outro, eu que sou aquele mal. Pois é. Então, mas acontece que esse não é o nosso problema, porque, vamos supor, eu peço a Deus para uma pessoa, seja, por exemplo, uma pessoa que me persegue, um chefe que me persegue no emprego, você já teve isso. Então, Senhor, por favor, remova esse chefe daqui, tira esse emprego dele, aí eu sou mandado embora. O feitiço virou contra o feiticeiro? Não. É porque Deus achou que, como eu sou sincero, Ele sabia que era tirando eu de lá que ia me dar alívio, e não tirando ele. Entendeu? Então, é isso que eu compreendo, é assim que eu compreendo. Se o chefe é mau, é ruim, vou pedir a Deus para acontecer uma coisa ruim com ele, para ele ser demitido, por exemplo. Mas se, ao invés dele ser demitido, eu sou demitido, Deus já sabe. E Deus não está se vingando de mim. Ele está fazendo o meu bem porque Ele me ama e eu amo e creio nele. Esse é o princípio da fé. A fé tem essa base. E por isso que o cristão é muito sereno, é muito tranquilo, é muito sossegado. Acontece o que acontecer, Deus está me guiando. Se eu sofro no meu emprego e no meu coração vem o desejo, não adianta
eu fingi que eu não quero que ele seja mandado embora. Eu quero. Então eu falo para o Senhor, eu quero. Agora o Senhor vai fazer o que ele quiser. Aí, ao invés dele ir embora, manda a mim. Aí Deus, eu sei que Deus, na sua sabedoria, entendeu que, ao invés o meu bem, não seria ele saindo do emprego, mas eu saindo. Então Deus me tirou. Então, por isso eu acho que, usando essa ilustração aí, se eu estou insatisfeita no emprego, acho que meu chefe não me satisfaz. Não é melhor, para o meu bem-estar emocional, eu pedir a Deus, abra outra porta para mim, para que eu vá trabalhar em outro lugar. É claro, você pode fazer isso, mas o desejo está no seu coração. O que eu estou dizendo é que não adianta querer fingir que o nosso coração está legal com aquela pessoa quando nós queremos que aconteça mal com ela. A questão de Davi é ser sincero com Deus. Senhor, eu sou sincero, eu sei que... mas está aqui, ó. Isso que é a questão da fé. E às vezes verbalizando, falando até, sai aquilo e você fala assim, não, pensando bem, não é uma boa ideia isso que eu estou querendo. Essa é a maneira de entendermos na Bíblia os salmos imprecatórios e as maldições. Que na Bíblia tem as maldições. O povo de Deus pode amaldiçoar. Agora, Deus não vai acatar a maldição se ele não quiser, se não for justo, se não for bom. O que eu quero dizer é o seguinte: qual é o desejo do meu coração? É ir embora? Então eu vou embora. Qual é o desejo do meu coração? Que Deus mande ele embora? Eu vou orar para Deus fazer isso. Agora, se o plano de Deus, o bom para mim, não é que ele vá embora, mas que eu vá, Deus vai me tirar de lá. Isso é fé, confiança. No casamento, por exemplo, estou pensando aqui na Maria José. Deus poderia ter transformado tudo de tal maneira que estivesse dentro do desejo do nosso coração. E Deus não fez isso. Por quê? Quem sabe o que é melhor para a gente é Ele. É isso. É essa que é a dinâmica da oração. E depois, passado o tempo, a gente vai ver, puxa, já me aconteceram coisas que eu fiquei bravo, depois Deus não fez o que eu queria, que eu achava certo. Passado o ano, eu falei, puxa, graças a Deus que aquela pessoa fez aquilo comigo, porque era a libertação que Deus queria para mim, não era aquela, era outra. É isso que Davi fala, eu vou pedir que eles sejam destruídos. Agora, Deus vai fazer o que Ele quiser, vai resolver o que Ele quiser. O que nós precisamos é ficar serenos, tranquilos, mas temos que expressar, porque Deus não pode ser enganado. Acho que foi o Carl Rogers que dizia, não adianta nada você querer fingir que está sereno quando você está tumultuado. Não adianta você fingir que ama quando você odeia. Ele diz, não adianta isso. Certo? Expressa o que você sente, confia em Deus e Ele vai dar a resposta que Ele quiser. E será melhor. Isso aconteceu com o nosso filho, ele estava com um chefe assim, muito assim, como se diz, humilhava ele, né? Exigia uma postura que não é do perfil dele. E começamos a orar, tudo, e ele ficou firme também, ele nunca discutiu com o chefe, nunca. E aí Deus preparou para o chefe transferir. Deus faz. Eu estava falando para os irmãos sobre uma mulher de quem eu tratei. Ela estava doente por causa de uma separação. E eles tinham uma empresa. O casal tinha uma empresa. E o marido fez um arranjo lá de tal maneira que ela ficava sem nada da empresa. E ele tinha dado dinheiro para o advogado, dado dinheiro para o juiz e tal. E estava claro que ela ia perder. E ela estava sofrendo muito, estava doente. No final das contas, ela falou, vou perder. Então tudo bem, eu vou lá e assino. Aí marcou o dia, o juiz marcou o dia para eles irem, para ela ir, ela já estava disposta a perder, perdeu tudo mesmo. Ela já perdeu tudo mesmo, então ela vai lá e vai assinar aquele divórcio naquelas condições. Naquela madrugada o marido morreu. Ela ficou com toda a empresa.
Entrega para Deus e deixa. Se fosse para ela ficar pobre, sem nada, ela ia ficar e Deus não ia deixar ela morrer à míngua. Mas Deus quis dar a ela a empresa. Alguém orou para ele morrer. E Deus falou, justo, vou atender. Ele morreu. Talvez a mãe dela, ou a sogra não, a sogra, sei lá. Alguém, ou ninguém orou, mas Deus ele nos ama. E Ele faz o bem para nós. Às vezes a gente até pode estar sofrendo e achando que não foi o melhor, mas Ele sabe o que é o melhor. É por isso que a gente crê, irmãos. Não adiantaria a gente dizer que crê sem essa flexibilidade diante de Deus e diante da vida. Isso é uma coisa fantástica. Esse salmo, não é a primeira vez que estou estudando, já estudamos em outra ocasião, há alguns anos atrás, mas ele sempre me encantou, porque ele mostra isso para a gente. Davi está lá e ele ora. Normal, ele ora. Agora, Deus não vai dar aquilo. Nós sabemos que Deus deu a libertação dele. Uma vez eu fiz um sermão sobre esse texto. Os fracos também podem vencer. Os fracos também vencem. E Davi, com um grupinho, acabou não sendo destruído pelo exército poderoso de Saul. Deus não matou os zifeus, mas deu forças a Davi para vencer a guerra e ele venceu a guerra. Então, aproveitar esse intervalo aí, você acha que conhece uma senhora que desde quando me liga, a doutora Iracema, você me chama de doutora até hoje. Acho que era Picuíba. Ela contava tanto sofrimento, o marido dela perturbava tanto, assim, que 2h30 da manhã, ele abria a janela do quarto para entrar frio e ela não ter condições de continuar dormindo. A mulher era uma coisa, tinha pânico, tinha tudo quanto era bom. Mas ela não queria tomar remédio também. E a gente foi trabalhando. Um dia, e eu falava sobre a importância de, às vezes, da gente ter coragem de enfrentar a vida e tudo mais, né? Ela foi ouvindo, e ela é crente até hoje ainda, adventista. Aí ela falou assim, olha, aí um dia o homem foi lá para falar comigo, ele estava com raiva de mim porque eu estava ajudando a mulher se modificando, né? Aí, quando eu abri a porta aqui, aquele homem estava com um bafo tão horrível de bebida, eu falei assim, o senhor me desculpa, mas nessa sala aqui não entra embriagado. O senhor vai para casa, se cure e na hora que o senhor estiver bom, o senhor pode vir falar comigo. E fechei a porta logo porque eu fui com medo de violência, porque ele era um camarada violento, né? E ela falou assim, doutora, eu tenho que orar para esse homem morrer. Ele morreu, ele caiu, bateu a cabeça no meio do fio e morreu na hora. E ela ficou com as 3 filhas, cuidando da vida dela, né? E aquilo ela falou no outro grupo, no outro dia, aí uma mulher fez a mesma coisa. Uma outra mulher, que ouviu a história dela, que tinha ouvido a vida dela toda, também orou e o homem morreu. Eu pensei, vou parar de falar. o que eu estou dizendo é que nós não devemos sair orando para as pessoas morrerem. Mas não adianta esconder se tem esse desejo no nosso coração. Aí é melhor falar para Deus. Certo? É melhor contar para Deus, que fica mais fácil. Então conta para... O que cantamos? A Jesus Cristo contarei tudo. Tudo que age em meu peito a me perturbar. O que me perturba? Que fulano vive. Eu quero que ele morra. Então eu falo para Deus. É isso que eu sinto. Agora Deus, como disse, Deus não é bobo para fazer. Se eu estou pedindo uma besteira que não é da vontade dele, ele não vai me atender. Então, Deus não atende as nossas orações se elas não são, se elas não são boas. Deus não, eu não tenho medo de orar, porque eu sei porque eu não posso coagir Deus. Eu não vou coagi-lo. Ele não vai fazer uma coisa errada porque eu pedi. Não vai. Entendeu? Desculpa, eu acho que eu interrompi. Se a oração for legítima. Então, é o que eu estou dizendo para você. As orações, a gente não deve achar
que a gente só vai fazer oração legítima, porque a gente não sabe de nada, a gente não entende de nada. Então há uma grande possibilidade de boa parte das nossas orações não serem orações legítimas. Agora, o alívio é que se elas não forem legítimas, Deus não vai atender. Então eu não vou ser culpado se, por exemplo, aquela mulher, o marido dela morreu, ela não é culpada, ela estava pronta para assinar, o marido dela morreu. Então, se ela, porventura, orou, ela não é culpada. Deus não vai dizer, você pediu que ele morresse, ele morreu, agora o problema é seu. Você é o culpado da morte dele, como muitas pessoas fazem isso. Entendeu? Deus não vai culpar a gente se você pediu alguma coisa. Esse aqui é o pensamento do salmista. Como é que era a compreensão hebraica, como eles compreendiam isso. Por isso é que tem essas orações imprecatórias, porque eles compreendiam isso. Então não era injusto, as pessoas não tinham medo de orar. Certo? Agora, você ora, fica tranquila. Eu não estou esperando que vocês tenham alguém que vocês queiram que morra. Graças a Deus não é esse o caso. Mas estamos estudando o texto bíblico. Né? Estamos estudando o texto bíblico. E essa é a maneira de compreender. Ok? Essa é a maneira de compreender. Então, a frase final. Os seus inimigos, se ele não expressasse o desejo pelo extermínio de seus inimigos, se ele não o expressasse, ainda assim Deus saberia o que estava no seu coração. Quer dizer, se eu não digo o que eu sinto, bobagem, não posso esconder de Deus porque eu sinto. Agora, se eu não sinto, tudo bem, mas se eu sinto, eu não vou falar isso não, porque dizer que quero que aconteça isso, tal. Mas Deus sabe o que eu estou sentindo. Se eu desejo uma determinada coisa, é melhor falar porque Deus sabe. Né? Deus sabe. Okay? Bom, os dois últimos tópicos falam de uma coisa só. É o seguinte, Deus ouve. E agora? Deus ouviu, e agora? O que fazer? Então os versículos finais dizem assim: de livre vontade oferecerei sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque tu me livraste de toda a angústia, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Tudo bem. Então, os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos, eles não me mataram. O que eu faço agora? Vou ser melhor para as pessoas. Vou ser mais fiel a Deus, vou apresentar os sacrifícios, porque aqui ele fala de levar ofertas para o templo, certo? E orar. Quer dizer, quando existe uma resposta de alívio, nós temos uma obrigação com Deus de conversar com Ele. Às vezes uma pessoa, isso acontece muito com a gente que lida com seres humanos, pessoas que vêm, você socorre, ajuda, é um doente que você trata, uma pessoa que não tem, você dá cesta básica, elas não fazem nada, foram abençoadas, não tem resposta. E o salmista diz, não, eu fui abençoado, eu tenho uma resposta para Deus. Isso é a marca do fiel. Eu pedi a Deus para que que Saul não me matasse. Saul não me matou. Certo? Então o que eu faço? Eu tenho uma resposta para Deus. Eu tenho uma resposta para Deus. O que eu vou fazer? Eu vou levar o sacrifício, que era a maneira de demonstrar para todo mundo que ele estava grato porque Deus o atendeu. Então, a lei mandava, se você recebe uma bênção, leva o sacrifício para Deus. Para que as pessoas vejam. E o salmista diz assim, para que as pessoas vejam que você é grato. Se a gratidão atraísse os crentes, aqui nós estávamos com 1.200 membros, 2.000 membros, porque tanta gente que é beneficiada. Tanta gente que é beneficiada. Não tem uma palavra de dizer, olha, eu vim aqui porque Deus me ajudou por meio da oração dessa igreja. Os irmãos oraram por mim e os meus problemas foram resolvidos. Eu vim aqui porque eu quero fazer alguma coisa. Deixa eu cantar um hino. Eu quero cantar um hino aqui, diante do povo. Como o salmista, pagarei os meus votos diante de todo o povo, todo mundo. Todo mundo está aqui, eu venho aqui, eu quero que todo mundo saiba que o meu coração está cheio de gratidão.
É o que Davi faz, o que normalmente o ser humano não faz. Eu ando pensando como preocupado com a mente humana, como os seres humanos eles são desorganizados no seu comportamento. O comportamento é um comportamento totalmente inapropriado. Não é próprio não pedir desculpas, não é próprio não querer amar, isso não é próprio. Não é próprio não agradecer. Isso não é justo. E o salmista diz, não, eu fui liberto, vou lá, vou levar a oferta e vou orar. No outro salmo ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele responde, invocarei o nome do Senhor, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Tomar o cálice da salvação é o cálice da oferta do culto. Invocar o nome do Senhor é a oração pelo povo. Então, eu vou me consagrar. Agora, crente melhora de vida? Não melhora a sua consagração. Construiu uma casa nova, comprou um carro novo, casou, o filho está com saúde, passou num curso, passou no concurso. Nada. Aqui diz, o salmista se propõe a se consagrar a Deus pela entrega, por meio de entrega de ofertas voluntárias e pelo louvor. Que ele fala. Qual o motivo? Porque Deus é bom. Tem aquela novela sobre religião, que tinha aquela negra que cantava muito. Não, gente, se lembra? Você não se lembra. Mas era uma igreja muito grande e lá eles não falavam bom dia, eles falavam Deus é bom. Aí eu encontro com o pastor entra, ao invés de dizer boa noite, pastor Edson, Deus é bom, pastor Edson. Aí o pastor Edson responde, o tempo todo. Então eles não falavam bom dia, boa tarde, boa noite. Eles falavam, Deus é bom. Aí o outro respondia, o tempo todo. E até as criancinhas, Deus é bom, filhinho, o tempo todo, pastor. Coisa linda. É isso que tem que ser. É isso que o Salmo ensina. O Salmo é maravilhoso. Davi não foi morto por Saul, ele foi liberto. Saul não conseguiu destruí-lo e foi perseguindo até que o próprio Saul morreu no tempo certo. Eu não sei se algum dia Davi orou para Saul morrer. O fato é que chegou ao ponto que Saul morreu. Foi para a guerra, fez um monte de besteira. Depois perdeu a guerra, aí se suicidou. Enfiou a espada. Aliás, ele estava, acho que não. Ele suicidou. Ele foi ferido e pediu ao soldado para acabar de matá-lo. Acho que é isso. Confiram lá. Pois bem, meus queridos, aqui está. Que coisa maravilhosa. Uma palavra final. Muitas vezes Deus nos atende e nós não percebemos. Não percebemos. Ou percebemos e não reconhecemos. Esse salmo é um salmo maravilhoso. É a oração de uma pessoa aflita que é atendida. E que escreve essa canção e essa oração. E essas lições são para nós, porque a palavra de Deus é eterna e seus ensinos são para sempre. Obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês.